Muito boa noite, que alegria, que prazer estar com vocês nessas noites de terça-feira. É o nosso Max Esporte marcando presença para alegrar, para informar, para entreter você aqui no mundo dos esportes e nesse problema de pandemia ainda, ficando em casa. Programa hoje recheado, bacana, bonito, maneiro, incrível, sensacional. Por que eu estou falando isso? Porque tem Paulo Bizarro, Paulo César Oliveira, Jaime Luiz, Marcos Bigu Mendes, Marcelo Barbosa, estreando hoje um novo quadro. Vamos falar de voleibol também. E a repórter Maíra de Assis vai trazer as informações do vôlei para você. Olha quanta coisa, quanta coisa. Tem os 4 mosqueteiros com a gente. Tem aí, olha o Mosqueteiros pintando no pedaço. Chegando Otávio Bocão, Marcelo Figueiredo, meu querido amigo Carlos Borges e o nosso Jorge Ramos, mandando um forte abraço para o nosso brilhante e querido companheiro e amigo Sérgio Américo, que também de coração está com a gente hoje aqui no nosso programa. Serginho, um beijo para você. Rapaziada, e teremos também uma entrevista sensacional no segundo e terceiro blocos com o ex-árbitro Léo Feldman. Sim, porque vamos falar de arbitragem e na semana passada foi o famoso jogo do gol de barriga do Renato e pela primeira vez na televisão vamos fazer uma abordagem diferente. Não vamos falar do jogo em si, vamos falar do jogo sobre a ótica do árbitro. Então, você não pode perder o Max Esporte sempre inovando, o Max Esporte sempre com grandes entrevistas, tudo isso para você que está com a gente toda terça-feira, 8 da noite, meia-noite, quarta-feira às 6 da manhã. Lembrando sempre o apoio de ACM, muito mais que uma academia, e também de RenTV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. Dito isso, vamos começar a rolar a bola, sempre abrindo o programa, o mais acreditado jornalista português, sabendo tudo o que acontece lá em Portugal, meu querido amigo Jaime Luiz. Cadê o Jaiminho? Cadê você, Jaime? Aí o Jaime Luiz, nosso querido amigo Jaime Luiz. Boa noite, amigo. Boa noite, isso, sem perder tempo. Isso, Jaime sempre animado, é impressionante, o amigo do Jaime Diniz. Primeira pergunta com você, Otávio Bocão. Muito boa noite, Mazela, boa noite aos meus companheiros e a todos que nos assistem do programa Max Esporte. Jaime Luiz, em especial, um grande abraço. Eu queria saber o seguinte, o Arthur foi vendido para o Juventus da Itália? Bocão, meu querido, o Arthur está vendido pelo Barcelona à Juventus da Itália, que vai pagar incríveis 10 milhões de euros. Por quê? Ele foi trocado pelo Bosnio Blahanic, que era da Juventus, um jogador realmente de 30 anos, e isso já deu muita confusão, até porque o Arthur tem 23 e ele tem 30. O Messi não gostou, protestou e a coisa quase melou. Mas o Arthur quer ir porque a proposta financeira é muito boa e a oportunidade de jogar também, e principalmente vai jogar na equipe do Cristiano Ronaldo. Meu querido amigo Marcelo Figueiredo, o atleta Marcelão, boa noite. Fala, Marcelo Figueiredo. Boa noite, Mazela. Um grande abraço a todos aqui na TV Max, no Max Esporte, os companheiros. Jaime Luiz, boa noite. Conta pra gente, quem é Carlos Vinícius? Tem jogadores que às vezes a gente começa a ouvir falar e não sabe se é brasileiro, se é naturalizado, jogou onde, joga qual posição. Ninguém melhor que você. Carlos Vinícius, conta pra gente, Jaime. Ô Marcelo, o Vinícius joga no Benfica, é brasileiro, é o atual artilheiro do Campeonato Português com 17 gols. Ele começou no Santos, no Sub-20. Levado para a Europa, andou no Nápoles, andou no Mônaco e foi parar em Portugal, no Rio Ave, onde foi artilheiro, Rio Ave da primeira divisão. 14 gols em 20 jogos, agradou, o Benfica contratou por 20 milhões de euros e hoje está super valorizado. O Benfica deseja 100 milhões de euros por ele, um jogador brasileiro, mais um que muita gente, ou quase todo mundo, não sabe quem é. Inclusive, Jaime, você vai assumir um compromisso comigo, vai trazer jogadores desconhecidos do Brasil, que são brasileiros, para todo mundo conhecer. Porque Jaime Luiz é o cara mais acreditado no Brasil sobre o futebol português, meu querido amigo Jaime. Falou em dinheiro, ele tem muito. O seu boa noite, Carlos Borges.
Boa noite, meu querido Ricardo Mazella, nossos companheiros, o pessoal do Max Esporte. Meu querido Jaime Luiz, quem é realmente o atual artilheiro do futebol europeu? Será o Cristiano Ronaldo? Boa noite para você, Jaime Luiz. Borges, boa noite. Não é, não. É o polonês Lewandowski, do Bayern de Munique. Ele tem 36 gols marcados, terminando em primeiro lugar ao final da temporada, vai conquistar a chuteira de ouro, que é um oferecimento do L'Équipe, um jornal francês. Dificilmente vai ser alcançado, embora tenhamos pela frente ainda a Liga dos Campeões, onde também o Messi vai jogar. O Messi está em quarto lugar, porque o segundo colocado é Timo Werner, do Leipzig, que tem 28 gols assinalados. Tá certo, então. Jaime Luiz, fechando o giro com meu querido amigo Jaime, você, o boa noite de Jorge Ramos. Boa noite, meu querido Ricardo Mazella, boa noite aos meus companheiros e uma boa noite especial a você, Jaime Luiz. E logo a pergunta dessa vez é sobre o Jorge Jesus, o técnico do Flamengo. Ele vai para o Benfica ou ele vai ficar no Flamengo? A dúvida é da imensa torcida rubro-negra. E aí, Jaime? Meu querido Jorge, o Jorge Jesus vai ficar no Flamengo. É um sonho do presidente do Benfica, que queria levá-lo para já, queria pagar a multa rescisória, que é de 4 milhões de euros, mais euro, menos euro, mas o Benfica terá que esperar, se quiser, o Jorge Jesus. O Benfica já está fazendo outros contatos com treinadores. A imprensa portuguesa deu um relevo muito grande a tudo isso, até porque o Benfica perdeu para a filial dos Açores por 4-3 no campeonato, jogando em casa, coisa que nunca tinha acontecido. Isso foi um tremendo de um escândalo que gerou a possível demissão de Bruno Lage, o atual treinador do Benfica. Mas o Jorge Jesus é um homem sério e vai cumprir o contrato dele. Estou certo. Valeu, Jaiminho. Jaime, fica com a gente aí. Eu, sem perder tempo, Otávio Bocão, Marcelo Figueiredo, Jorge Ramos e meu querido Carlos Borges. Olha só, o Kiss no pique. Flamengo contra Jorge Wilstermann, 1981. Terceiro gol do Flamengo. Esse jogo foi 4-1 para o Flamengo, Libertadores da América. Rapidamente, pode rodar. Quem fez o gol do Flamengo? Pode rodar, meu querido Flávio, e vai respondendo. Começa com você, Bocão. Quem fez o gol? Sem esperar o gol. Quem fez? Chuta aí. Ué, Lico. Vai ver. Zico. Fala você, Borges. Não. Lico. Não, falei Lico. Lico, também ok. é Lico. Fala você, Borges. Borges. Eu vou na onda do Bocão. Vocês estão certíssimos em pularem do abismo juntos. Fala você, Marcelo Figueiredo. Anselmo. Você é nota 10, Marcelo. Você é nota 10, Marcelo. E já que vocês falaram em Lico, vocês acertam uma, erraram, mais uma chance. Marcelo 10, acertou. Pulou na frente. Quem dá o passe para o Anselmo? Fala, Borges. O passe é dado pelo Tita. Muito bem. Você, Bocão? Quem Tita. passa? Muito bem, tá certo, tá certo. Tá bom, então tá legal. Vocês foram bem, erraram uma, mas você concorda ou discorda? Pela sua dica, eu concordo. Desse gol, eu acho que eu vou passar nessa. Vai passar, Jorge? Então fica na tua, então. Deixa rolar. Jorge pipocou, hein? Nosso Jorge pipocou. Tá legal, então. Tá aí o Cris, está, portanto, o terceiro gol do Flamengo. Anselmo, você curtindo o nosso Kiss. Antes de seguirmos com o Marcelo Barbosa, no pique todo mundo, o campeonato carioca voltou oficialmente, praticamente só o Flamengo tinha jogado, e a Portuguesa também, esse final de semana. Para você, Marcelo Figueiredo, a volta do campeonato carioca. Sensacional em janeiro/fevereiro de 2021. Agora, absurdo. Você, Jaime Luiz, a sua opinião, meu querido amigo? Olha, enquanto na Europa a pandemia está mais ou menos controlada e os clubes estão voltando agora, nós ainda não controlamos, estamos descontrolados e é muito perigoso, sem dúvida alguma. E criminoso será se a partir de julho
for com público, como está sendo anunciado. Aí é mais criminoso ainda. Carlos Borges. Primeiro é um absurdo. Agora eu quero saber se a dona CBF vai realmente se mexer os pauzinhos. É um absurdo. Você, Otávio Bocão, fechando o pensamento dos meus mosqueteiros aqui no Max Sport. Irresponsabilidade total, falta de bom senso. E o meu protesto está aqui, ó. Aí, ó. Tá certo, então. Perfeito, Otávio, perfeito. Aí, portanto, a opinião dos nossos mosqueteiros aqui no Max Sport, com Otávio Bocão, Marcelo Figueiredo, Jaime Luiz, Jorge Ramos e também o meu querido Carlos Borges. Na sequência, hora de ginástica. Vamos fazer ginástica? É com você, Marcelo Barbosa. Boa noite, Mazela. Boa noite, amigos da Max Sport. Hoje eu trouxe para vocês um exercício com 2 variações que vai trabalhar a musculatura do core ou do core, que são aqueles músculos mais internos, né, da cintura abdominal, que vão te dar a sustentação e o equilíbrio necessário para as atividades da vida cotidiana. O exercício é chamado de prancha. O primeiro movimento, a primeira posição, a segunda posição e a terceira posição. Essa última posição você vai fazer para os 2 lados. Esses exercícios são isométricos e você vai realizar de 10 a 15 segundos cada posição. Depois descansar de 1 a 2 minutos e fazer essa série mais 2 vezes. Exercícios sensacionais e que você consegue fazer na sua casa. Um grande abraço e até semana que vem. Siga as minhas redes sociais. Valeu, Marcelo. Obrigado, Marcelão. Todo mundo se exercitando, todo mundo se exercitando. Marcos Bigo Mendes, meu querido amigo, basquetebol, quadro que cresce a cada instante. Fala, Biguzinho. Amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Sport, boa noite. Hoje eu quero falar sobre um importante fundamento do jogo, que é o rebote defensivo. Normalmente, a equipe que consegue controlar a tabela defensiva, ela leva uma grande vantagem em sair vitoriosa do jogo, porque vai restringir o ataque a um número pequeno de arremessos. Então, quando a bola é arremessada em direção à cesta, eu sempre digo para os meus atletas para não acompanharem a trajetória da bola, não olharem a trajetória da bola, mas se concentrarem naquele jogador que eles estão marcando e se posicionarem entre esse jogador e o aro com os joelhos flexionados, com os quadris flexionados para ganhar uma base maior, com os braços acima do peito e os cotovelos para poderem ganhar maior espaço dentro do garrafão. Depois que a bola bate no aro, aí é que eles vão em direção à bola. Geralmente, o rebote defensivo não tem muito a ver com a altura do jogador, desde que o jogador faça o bloqueio correto. Agora, tem a ver com o tempo de bola. Se você conseguir detectar aonde a bola vai cair com antecedência, você vai levar uma vantagem sobre o atacante. Então, meus amigos, para vocês não deixarem o técnico de vocês furiosos, utilizem essa técnica que eu estou falando, que eu tenho certeza que seu técnico vai gostar, tá bom? Boa noite, vejo vocês na semana que vem aqui no Max Sport. Tchau, tchau. Você vê? Ginástica, basquete, estreando um novo quadro no programa. A querida jornalista, grande repórter, Maíra de Assis, fazendo a sua estreia no Max Sport, falando de voleibol. Olá, Mazela, olá a todos do Max Sport. Ainda estamos em tempos de pandemia de coronavírus, mas o mundo do vôlei vem tentando se adaptar a essa nova realidade. E começamos com Marcelo Negrão, que é o novo técnico do SESI São Paulo para a próxima temporada. O campeão olímpico de 92 sai da liderança da categoria sub-19 do clube e assume o time profissional. Com o corte de gastos, o único grande jogador do elenco de grande nome é o líbero Murilo. E agora, Marcelo Negrão vai continuar dirigindo os jovens da base, mas agora eles formam o time adulto do SESI São Paulo.
Para continuar o giro de mercado aqui no vôlei brasileiro, quem reforça o time do Taubaté são os campeões olímpicos Maurício Borges e o levantador Bruninho. E para terminar, Mazela, uma dica cultural, para a gente matar um pouquinho das saudades do vôlei. Em 2015, o Giba, um dos maiores ídolos do esporte e do vôlei brasileiro, lançou a sua biografia. O livro Giba Neles conta um pouco da sua trajetória profissional, dos bastidores, da seleção e curiosidades do esporte. Tá aí uma dica de leitura enquanto os jogos não voltam ao normal, não é mesmo, Mazela? Então tá bom, por hoje é só. Até a próxima com mais vôlei. Tchau! Maíra, seja muito bem-vinda. Um beijo carinhoso para você. Obrigado. Semana que vem, muito mais vôlei aqui no Max Esporte. E depois disso, ele chega sempre elegante, com as camisas mais maravilhosas, CBLOL, CBX, CBK, as novidades do E-Games. Com você, Paulo Bizarro. Abraço carinhoso a todos que nos assistem. Valorant estreou na última semana seu módulo competitivo, em ranking que vai desde o nível ferro até o radiante. Você pode reunir seus amigos por equipe e, independente dos níveis de cada jogador, competir e tentar o ranking maior da categoria. Lembrando que vem sendo oportunidade nesse jogo para vários pro players de CSGO que estavam parados ressuscitarem suas carreiras. Valorant tem tudo para ser a nova sensação dos esportes. Lançamento sensacional para quem curte os monstrinhos Pokémon e jogos do estilo MOBA, tipo League of Legends, Dota 2, jogos de conquista. Pokémon Unite vai sair para Nintendo Switch e móveis do Android e iOS. O jogaço vem trazendo Pikachu, Squirtle e Lucario, Pokémon lutador, na sua melhor forma, conquistando os pontos capitais e evitando que o seu adversário consiga o mesmo intento. Pokébola, vai! Falando no League of Legends, não podemos esquecer do nosso CBLOL. Tivemos grandes clássicos no último final de semana. Flamengo e Santos se enfrentaram pela primeira vez, repetindo um grande clássico do futebol também no League of Legends. E deu Flamengo nessa primeira partida. Lá, já no outro clássico, já dos esportes eletrônicos diretamente, Flamengo e PEN Games também fizeram um grande jogo, muito equilibrado, com vitória da PEN, que, como disse o seu líder BRTT, tá um time chato de ser batido. Mas tem muito campeonato pela frente, muitas rodadas, lembrando que no último split, a Kabum também vinha lá atrás e foi se aproximando dos líderes. Com os últimos jogos, a classificação ficou PEN Game, agora líder sozinho, Santos e NTZ e Flamengo nas 4 primeiras posições. Vamos torcer pelo que vem por aí. A Copa Free Fire, após a 7ª semana, ficou assim a classificação. Obrigado, até a próxima semana com novas notícias. Tchau! Gostei da camisa, hein, Paulinho? Cada vez caprichando mais. Um beijo da Ilana, nosso grande Paulinho. E fechando o primeiro bloco, o nosso correspondente internacional, o Max Esporte é muito fino, tem Jaime Luiz falando do futebol português e contratações e mercado, e o amplo panorama da Europa chegando com ele, Paulo César Oliveira, direto de Bruxelas. Pandemia. Esta é seguramente a palavra que você mais ouviu falar nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses. Afinal de contas, é uma crise sem precedentes, humanitária e econômica em todo o mundo. Mas, como toda regra tem exceção, e como a tristeza de alguns pode se transformar, de certa forma, em uma felicidade relativa de outros, eis que o caso esportivo em Portugal merece realmente uma análise. Sem qualquer equipe classificada na Liga dos Campeões, desde a fase de grupos, quando o Benfica foi eliminado, bem como na Liga Europa, onde a partir das oitavas de final, Porto, Sporting, Guimarães e Braga foram também eliminados, eis que Portugal ganha quase como um presente da UEFA a possibilidade de sediar os jogos da Liga dos Campeões a partir das quartas de final até a grande final, divididos em 2 sedes na sua capital, Lisboa, o estádio de Alvalade e também o estádio da Luz. Mas para você que achou que o presente estaria completo, se enganou, porque Portugal pode ter ainda um grande presente, mas vindo da FIA, a Federação Internacional do Automobilismo, uma vez que, depois de adiar o Grande Prêmio da Itália do circuito de Imola, é possível que haja transferência para Portugal. E caso aconteça,
o Algarve, pela primeira vez na história da Fórmula 1, sediará um grande prêmio. A disputa agora está entre Portugal e a Rússia, com o autódromo de Sochi também candidato, mas com uma desvantagem clara. Sochi e a Rússia estão ainda num grupo de risco. As fronteiras não foram abertas e dificilmente serão abertas até o final de agosto. Por isso, o Algarve fica como favorito e Portugal pode ter então um segundo grande presente, um autódromo português efetivo com um grande prêmio na Fórmula 1 na temporada de 2020. De Bruxelas, na Bélgica, Paulo César Oliveira. Legal, Paulinho, obrigado mesmo. É isso aí. Esse é o nosso primeiro bloco, recheado de muitas atrações, sem perder tempo. Daqui a pouco, Léo Feldman chegando no pedaço, falando sobre arbitragem, sobre o Fla-Flu, jogos, acertos, erros. É imperdível a matéria com o nosso querido Léo Feldman. E estarão comigo meus mosqueteiros. Bota os mosqueteiros no ar aí. Chegando o Otávio Bocão, Marcelo Figueiredo, o simpático e elegante Carlos Bosch e o nosso Jorge Ramos. Deixa eu dar um tchau pro Jaime Luiz aí. Bota o Jaime aí na linha, no quadro. Cadê o Jaiminho? Jaiminho, um abraço carinhoso. Vamos dar tchau pro Jaime. Tchau, Jaiminho. Semana que vem, mais novidades do futebol português. Tá legal, Jaime? Tchau, amigos. Obrigado, um abraço. Outro grande. Daqui a pouquinho a sequência do Max Esporte, lembrando sempre, o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com o Max Esporte pela TV Max e o segundo bloco era de entrevista, mas sempre lembrando o nosso apoio da ACM, muito mais que uma academia. REN TV, comprar para quê? Aluga, é muito melhor. Você agora já sabe, anunciei no primeiro bloco, eu e meus mosqueiros vamos entrevistar ele, um dos grandes árbitros do futebol brasileiro. No final do século passado, estamos ficando velho, no final do ano passado, começou a carreira em 1976, pendurou o apito em 2001, e detalhe, apitou grandes jogos, árbitro de destaque, ficou famoso pela sua correção, é um cara do bem, e não poderia não estar com a gente hoje. Teria que estar sim. Por quê? Porque na última quinta-feira completou 25 anos, bodas de prata, no título do Fluminense, no centenário do Flamengo, quando o Mengão perdeu a chance de ser campeão no seu centenário, aquele famoso gol de barriga do Renato. Mas o programa com ele não é sobre o gol de barriga, é também sobre o gol de barriga, é sobre a arbitragem, as histórias, as dificuldades, o que emocionou, o que irritou. Por isso eu estou convidando meu amigo, mas podemos arrochar, né, porque a amiga vai ficar em cima do muro, meu querido amigo Léo Feldman, com meus mosqueteiros, de volta aí, você vê Marcelo Figueiredo, meu querido Jorge Ramos, Carlos Borges, que está em Dócil, e ele, Octávio Bocão, nosso querido Bocão, e o sorriso bonito do nosso Léo Feldman, com a gente aqui, para conversar com todos vocês aqui na Max. Sem perder tempo, Léo, sabe que televisão, você trabalha também em televisão, em rádio, dá os teus pitacos, olha só, sem perder tempo. A primeira pergunta é do Mazelão aqui, olha só, deixa de bobeira e confesse de público para todo o país, qual é o seu time de coração? E não me venha dizer que é São Cristóvão. Boa noite. Um prazer estar com vocês na TV Max, obrigado a essa equipe de mosqueteiros espetacular. Mas você já respondeu. Não existe como você estar no futebol e você não ter tido um clube. É evidente que você teve uma equipe. Agora, na medida que você se torna um profissional, você praticamente esquece o seu passado. É como vocês, na época, tiveram as suas primeiras namoradas. Não significa que você está com ela a vida inteira. Então, eu sempre tenho um carinho muito grande. Meu querido pai, que já se foi, trabalhou um bom tempo no São Cristóvão como médico, na década de 60, e eu tive um carinho muito grande, por isso que eu tenho um sentimento muito grande. São Cristóvão de Futebol Regatas, na Figueira de Melo, um estádio tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional.
Olha só para você, ó. Cartão amarelo. Cartão amarelo. Você é um cascateiro, cara. Cascateiro. Você é um cascateiro. Enrolou, não disse nada. Tá bom. Você que viu essa resposta dele... Tem um detalhe importante. Por exemplo, se o árbitro diz que foi torcedor da equipe A, aí vai todo mundo dizer, tá vendo o jogo da equipe A mas já passou. Beneficiou. Aí se ele fala que é contra, aí eles vão dizer, tá vendo? Ele está querendo demonstrar e está sendo contra. Então, fica o dito pelo não dito. Então, a gente não fala nada, a vida que segue, até porque o mais importante de tudo isso é você ter tido uma carreira ilibada, onde todas as equipes que passaram aqui no estado do Rio de Janeiro, principalmente, eu pude participar. É verdade, e você não era São Cristóvão. Vamos seguir o programa aqui, vamos em frente. Era para descontrair, para tumultuar. E você, através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, e também do nosso Zap, diga, na sua opinião, qual o time do Léo Feldman. Depois eu mando para ele. O pessoal falou que você é o Laria Bangu, de Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. Participe das nossas redes sociais pelo Zap, Facebook, Instagram, Twitter e reveja todos os nossos programas no YouTube. Está tudo no YouTube. Sem perder mais tempo, primeira pergunta de Carlos Borges. Um abraço, Mazella, meu querido Léo Feldman. A primeira pergunta eu não vou fazer sobre o gol de barriga, não. Eu vou falar do que o Mazella falou em relação à correção. Você, por exemplo, fazia uma arbitragem e ia imediatamente após, no dia seguinte, ver toda a sua arbitragem para ver onde você errou, como você, por exemplo, declarou que errou, que houve falta do Viola em cima do Juan no primeiro gol, no gol que deu empate contra o Flamengo, quando o Flamengo conquistou o tricampeonato. Você fazia dessa maneira, você ia e se corrigia também, verificava o que você tinha errado naquele jogo, não? Boa noite. Boa noite, Borges. Um grande abraço a você. Eu não me recordo de ter comentado isso do Juan com Viola, mas, de qualquer forma, eu acho que é extremamente importante o ato de futebol ter no seu dia a dia o interesse de saber como é que você foi, como é que você participou de uma partida de futebol e poder analisar os acertos e os erros para que no futuro, numa partida seguinte, isso não aconteça. Não é diferente quando um técnico reúne uma equipe após uma partida e vai dizer os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Isso acontece, faz parte da profissão. Eu, na grande maioria das vezes, se eu pudesse gravar os jogos, e eu confesso que naquela época a gente deixava na gravação e no dia seguinte, quando eu chegava de uma viagem ou depois do jogo aqui no Rio de Janeiro mesmo, eu via com tranquilidade os jogos. É verdade, você tem toda a razão. Você falando nisso, como você é um cara querido, eu tenho depois uma pessoa que trabalhou com você na arbitragem e fala de você. Bota no ar, vamos ver se você vai ver, vai adivinhar quem é. Bota no ar, Flavinho. Boa noite a todos do Max Esportes. Com muita satisfação, venho falar do Léo Feldman. Léo Feldman foi um árbitro de uma carreira brilhante dentro do Estado do Rio de Janeiro e dentro da arbitragem brasileira. Infelizmente, não chegou ao quadro internacional da FIFA, mas sempre foi um árbitro que merecia da confiança da Federação de Futebol do Rio de Janeiro e da Confederação Brasileira de Futebol. Trabalhei com ele 2 vezes, a nível estadual, Vasco e Fluminense, a decisão, os 2 primeiros jogos de decisão do campeonato estadual, em que o Zé Roberto Reit foi o árbitro e eu e o Léo fomos seus assistentes. Mas teve um jogo na federação importantíssimo entre União Nacional e Macaé, no estádio expedicionário em Macaé, que a comissão ficou muito preocupada e escalou Léo Feldman. Tanto foi recebida com unanimidade pelos 2 clubes e pela presidência da federação. E Léo demonstrou uma capacidade ímpar, pois com inteligência e energia resolveu o pepino da federação naquela ocasião. E o jogo saiu-se muito bem. Trabalhei com o Léo Feldman também
no meu único jogo a nível nacional, Goiás e Vitória, no Serra Dourada, em que eu fui seu assistente. Tá aí, Léo. Daniel Pomeroy, nosso querido amigo, um belo de um árbitro de campo e de salão também. De salão, muito prazer estar vendo essas imagens do Daniel. Um grande abraço a você, Daniel. Carinho muito grande. Jorge Ramos é contigo. Bom, muito bom encontrar o Léo tantas vezes, via apitar. Participei também de programas televisivos com ele, super legal. Léo, a pergunta é muito simples, com relação à transmissão dos jogos pela televisão. E com isso, obviamente, expôs muito mais a arbitragem. E o que se destaca sempre são os erros. Os acertos passam direto, agora os erros se destacam mais, o que também obrigou a uma preparação melhor da arbitragem para isso. O que você acha das transmissões? Existe um jogo dentro do campo e um jogo fora do campo? Boa noite, Jorge Ramos. Sem dúvida, sem dúvida. Na época que a gente atuava, eram poucas as câmeras de televisão. No final da minha carreira, década de 90, 2000, já tínhamos mais câmeras para filmar os jogos. Hoje em dia, eu diria, a palavra é até meio chula, mas é uma covardia o que se faz com a arbitragem com relação aos erros. Porque o ser humano, ele não tem a capacidade tecnológica que tem aquelas várias câmeras. Então, para quem não conhece uma transmissão esportiva, além do jogo que você está assistindo, existe um caminhão que fica do lado de fora, nas externas, que vasculha principalmente, por exemplo, os impedimentos, que a olho nu não tem condição de ser visto. E a tecnologia dá essa vantagem. Então, o árbitro fica à mercê dessa condição e atrapalha muito no decorrer da partida. Bem lembrado, Léo, bem lembrado. Marcelo Figueiredo, fala, Marcelão. Marcelo, é muito legal estar conversando com o Léo novamente, uma pessoa que eu privo da amizade, já trabalhamos juntos também. Ô, Léo, há pouquinho o Pomeroy falou que o Wright apitou, você e ele bandeiraram, né, antigamente, bandeira, né? Queria que você falasse sobre isso. Eu sou do tempo também que, afinal, iam 3 nomes, meia hora antes fazia o sorteio, um apitava, 2 iam para as bandeiras. Prós e contras na sua visão da especialização. Hoje em dia, ou o cara apita, ou o cara é árbitro, assistente, é bandeira. Prós e contras disso, Léo. Boa noite, Marcelo. Um prazer estar com você, com esse grupo. Olha, eu sou a favor da especialização. Pouquíssimas vezes eu bandeirei um jogo de futebol. Eu me lembro que eu fiz uma final de campeonato brasileiro, era o árbitro, eu acho que o Walter Serra era o outro assistente. Foi na época que caiu um pedaço do alambrado da arquibancada do Maracanã. Foi um Flamengo e Botafogo. Eu fui para o jogo. Colocaram os 3 árbitros que mais se destacaram naquele campeonato brasileiro. Só que fui muito desconfortável, porque não era a minha especialidade. Eu nunca fui assistente, eu não gostava de trabalhar como assistente. E hoje é especialidade. Ele treina como assistente, ele tem todo o mise-en-scène para o desenvolvimento desse trabalho. Então é importantíssimo, eu sou completamente a favor da especialização. E quando você vai para o campo de jogo, o árbitro, tendo um assistente que você confia, que conhece o trabalho dele e que o assistente é bom, nós aparecemos no jogo, mas se a gente não tem a confiança no assistente, o nosso jogo vai para o espaço, entre aspas. Então é importante a gente salientar isso. Eu sou totalmente a favor da especialidade. Agora, quando se inicia um curso de arbitragem, o próprio aluno de arbitragem de futebol, ele vai, no decorrer do seu curso, no decorrer das aulas práticas, saber o que é melhor para ele, se é como árbitro ou se é como assistente. Não tenho dúvida nenhuma que, sob o ponto de vista emocional, é muito mais trabalhoso você trabalhar como árbitro central, como árbitro do jogo. Agora, um bom assistente te salva um jogo, um bom assistente te dá tranquilidade para você entrar no campo de jogo e desenvolver o teu trabalho. Fala, Bocãozinho! E, Léo, um prazer em falar com você da sua brilhante carreira. Eu queria saber de você, eu sempre fui contra o VAR, porque eu acho que tira um pouco a autonomia geral do árbitro. O que você acha sobre isso? Não virou muleta o VAR para o árbitro de futebol? Não se tornou uma coisa um pouco mais
digamos assim, ele tira um pouco a autonomia do árbitro, do assistente, porque o VAR hoje veio, talvez, para melhorar. Não sei se melhorou tanto assim. O que você pode dizer sobre isso? Olha só, o VAR veio para ficar, não tem dúvida. A tecnologia está aí no mundo inteiro. Hoje em dia se faz cirurgia à distância através da tecnologia. Então o VAR não pode ser diferente. O que acontece é que o torcedor tem que se habituar ao VAR. Eu, algumas vezes, já fui a jogos de futebol com o VAR em atividade e realmente, para o torcedor do campo de jogo, fica muito ruim, porque o que acontece depois vai verificar e atualmente eles começam a passar as imagens nos telões, porque antes eles não faziam isso. Então prejudica muito o torcedor de estádio. Agora, o torcedor que não está assistindo o jogo no estádio, ele tem essa facilidade e vai propiciar ao futebol menos erros. Tendo menos erros, vai se tornar mais justo a condição final do resultado de jogo. A gente teve isso em função de uma classificação da França, se não me falha a memória, com gol de mão para uma eliminatória de Copa do Mundo. Então isso aí é uma coisa muito desagradável, mas o VAR veio e vai ficar. Agora, lembrando do Santos, lá na terceira, quarta divisão não tem VAR. Então, o que acontece? Você vai ter um campeonato onde você tem a ascensão sendo preterida em função do custo alto do VAR. O campeonato carioca, o campeonato do Rio de Janeiro, não são todas as partidas que tem o VAR. Então, eu vou dar um exemplo, e isso aí eu já debati várias vezes com outros componentes de equipes de arbitragem. Os grandes times, os clássicos, têm o VAR. Mas vamos supor que no nosso campeonato carioca, o Cabofriense, junto com o Maqué, vai disputar uma partida onde os dois têm o interesse para a ascensão ou o descenso do campeonato carioca. E não tem o VAR. Então você pode classificar ou desclassificar uma equipe por falta da tecnologia, por questões financeiras. Então isso tem que ser bem trabalhado. Eu acho muito importante o VAR. Agora, ou temos VAR para todos os jogos, ou não temos VAR para nenhum jogo. Por que a equipe de menor investimento não vai ter o VAR? Então, acho que isso aqui é importante. Uma pergunta rápida, sem enrolação, e uma resposta objetiva para o pessoal que acompanha a TV Max e pode acompanhar depois no Facebook, Instagram, Twitter e também no nosso Zap e YouTube, todos os programas. Lá você tem tudo para todo mundo. Está aí na tela para você, obrigado. Todo mundo remar a favor agora. Começo com você. Pergunta rápida, resposta objetiva, seu Bocão. Eu posso levantar irritado? Por que você expulsou o Túlio em 1995 na final da Taça Guanabara? Perfeito. Porque ele foi merecedor. Ele deu uma cabeçada no Aguinaldo, o Aguinaldo respondeu com outra cabeçada. O torcedor, quando compra ingresso, ele não quer ver luta, ele quer ver futebol. O Botafogo perdia de 2-0, o Flamengo ia levar o título da Taça Guanabara, o Túlio foi expulso, o Botafogo empatou 2-2, ia ser campeão da Taça Guanabara de 95. O que aconteceu? O Márcio Teodoro foi atrasar para o goleiro e deu a bola nos pés do Romário, o Romário fez o terceiro gol, deu o título da Taça Guanabara. Quem foi o culpado da derrota? O Botafogo? Ou foi o árbitro Léo Feldo? Foi o árbitro Léo Feldo que expulsou o Túlio. Esquecendo relações da partida agora. Obrigado por tudo. Obrigado. O choro é livre. Começou o chororô. Fala você, Borges, no pique, sem chororô, Borges. Rapidinho. Aquela questão de você expulsar um jogador, expulsar jogadores logo no início da partida, é para mostrar que você está tomando conta da partida, como você fez no Flamengo e Fluminense, o gol da barriga, quando você expulsou os dois jogadores do Flamengo e do Fluminense para ganhar o jogo, ou foi expulsão realmente correta? Para mim não foi correto. Olha só, essa expulsão que você está falando já foi no segundo tempo, quando o Flamengo fez o primeiro gol, 1-2. Então já não corresponde. Eu expulsei com 5 minutos o Ricardo Rocha no Flamengo e Vasco. 5 minutos. Ele deu uma pancada no Sávio no meio de campo,
e depois do lado direito do campo ele deu outra pancada. Com 5 minutos eu coloquei o Ricardo Rocha para fora de campo. Então, o jogo tem 90 minutos. A regra começa a funcionar no apito inicial quando a bola rola. Então não tem o porquê disso. E com relação ao que você falou do Fla-Flu, foi no segundo tempo. Então, começou e acabou o jogo, pronto, acabou, não tem problema. Todos eles foram expulsos, merecedores. O árbitro, o atleta é que pede para sair de campo por mau comportamento. Olha aqui, já que falou do Fluminense e Flamengo, eu peço licença ao Marcelo Figueiredo e ao Jorge Ramos, eu abro com vocês depois, porque eu vou defender o meu amigo torcedor do São Cristóvão. Mentira, que ele apitou certo. Primeiro cara expulso, quem foi? Quem foi o primeiro expulso daquele Fla-Flu? Fala, o Feldman. Quem foi o cara que se expulsou pela primeira vez? Sorley. Depois então tá bom. Sorley e Marquinhos, vamos ver o que eles têm a dizer. Escuta só. O Max Esporte não é o Faustão, não é a TV Globo, não é o Sport TV, mas a gente também mete cacete, produz bonito. Fala, Sorley! Boa noite, meu amigo Ricardo, tudo bem? Boa noite para você, boa noite pro Léo. Prazer falar com vocês depois de tanto tempo. Sei que você é meu amigão ali do Facebook. O Léo foi o árbitro lá da nossa final de 95. Que bom poder falar com vocês aí. Falar pro Léo, aquele dia eu não merecia ser expulso não, eu não fiz nada, rapaz, fiz só um carinho no Sávio lá e deu todo aquele início de confusão no segundo tempo, né, no primeiro gol do Flamengo. Mas graças a Deus deu tudo certo, nós fomos campeões, estamos comemorando hoje 25 anos, isso é muito importante para a nação tricolor aí. E de falar para você, cara, teu trabalho foi excelente aquele dia. Bom para nós que ganhamos, infelizmente o outro lado ficou triste, mas a tua atuação aí foi excelente e não tem contestações até hoje. Ricardo, um grande abraço para você e para toda a torcida do Fluminense. Valeu, Sorleizinho. Valeu, Sorleizinho. Tá vendo, Léo? Viu? Começou, você, Léo. Viu, Léo? Viu, Léo? Sim, é verdade. Encheu tua bola. Exato. Depois ele atingiu o Sávio depois do gol, na hora de pegar a bola lá dentro da rede. E eu não tinha outra alternativa. Aí o Marquinhos chegou, ao invés de contemporizar, saiu dando burdada em todo mundo também. Foram os dois expulsos, sem problema nenhum. A gente não trabalha com emoção, a gente trabalha com razão. Exato. Olha só, o Sorley falou, segura Jorginho, segura Marcelão. Olha só, infelizmente uma ova, Sorley. Felizmente pro Fluminense, infelizmente pro outro lado. Se fosse o contrário, pô, infelizmente. Não é droga nenhuma, né, Jorginho? Felizmente, pô, felizmente. Olha só, Marquinhos, fala você, Marquinhos. Fala aí, Mazela, tudo bem? Aqui é o Marquinhos. Agradecer a oportunidade de participar do programa. Falar um pouco aí do jogo do Fla-Flu de 95. Falar do árbitro do jogo, né, o Léo Feldman. Acho que ele apitou bem, procurou controlar o jogo, né? Um jogo muito tenso, muito nervoso, né, com várias expulsões, né? Mas parabéns para ele, porque ele fez um bom trabalho, trabalhou bem, acho que foi uma boa arbitragem. Só ressalva que acho que ele se equivocou na hora que me expulsou, acho que não merecia ser expulso naquele momento, acho que a gente estava perdendo, né, e fizemos um gol e fomos pegar a bola dentro da rede, e ele empurra, acho que é normal, né? Como a equipe está ganhando, não quer que o time adversário pegue a bola para sair rápido, mas foi aquele empurra, ele acabou me expulsando. Né? Eu não concordei, mas acho que já passou. Mas no geral ele fez um bom trabalho, né? E apitou muito bem o jogo. Então um abraço aí para todos, para o Léo, para você aí, Mazela. Prazer em participar do programa. O prazer foi nosso, Marquinhos. Que alegria ter o Marquinhos com a gente aqui, ter o Sorley com a gente. Ele não concordou com você, mas de maneira educada, foi bacana o depoimento de Marquinhos. Você errou, meu querido Léo Feldman. Não, olha só. Veja, primeiro um prazer estar escutando o Marquinhos, uma partida sensacional que aquelas duas equipes fizeram. Ele mesmo falou, um empurra, mas não tem que ter empurra no jogo. Ele mesmo foi o réu confesso. Empurra não pode acontecer. Então, se teve empurra, no meu conceito, foi merecida a expulsão, mas não é esse o fato. O fato mais importante
é que nós tivemos 4 expulsões no jogo, num final de campeonato, e o jogo foi limpo, do início ao fim. Isso que é muito importante. Eu volto no terceiro bloco com o Léo Feldman, com os meus mosqueteiros. Tenho certeza que você em casa está gostando. Um papo esclarecedor, agradável, um papo com alto astral, acertos, erros. Tudo isso está sendo falado aqui no nosso Max Sport, mantendo o alto nível dos nossos convidados. Já já, a reta final do nosso programa. TV Max, você já sabe, o Rio corre para Max. Muito bem, é a reta final do nosso Max Sport, sempre com oferecimento de ACM, muito mais que uma academia, e também de RenTV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. Nosso convidado especial, especialíssimo de hoje, deste último programa do mês de junho, é o querido árbitro Léo Feldman. Grande árbitro, grandes jogos, e está com a gente, contando história, conversando com o torcedor, e eu tenho certeza, espero mesmo, que você esteja curtindo bastante essa nossa entrevista. Léo, que começou a apitar em 76 e terminou em 2001 com 26 temporadas. Isso é muito legal, uma carreira ilibada, nosso querido Léo Feldman, que também é meu cascateiro, diz que torce para o São Cristóvão. Na minha opinião, é cascata. Bom, vamos em frente, voltando na reta final, hora e vez dele, Jorge Ramos. Bom, você é muito direto na minha pergunta. Você já apanhou alguma vez? Já saiu de camburão? Já saiu escondido de uma partida de futebol? Ô Jorge, se o árbitro de futebol disser que nunca teve problema, nunca saiu num camburão, nunca saiu escoltado, ele não foi árbitro de futebol. Esse é o primeiro ponto. Eu tive uma partida em 1993, Grêmio e Santos, lá no Estádio Olímpico. Era o retorno do Branco à equipe do Grêmio. Faltava 5 minutos para acabar o jogo. Eu marquei uma penalidade máxima a favor do Santos. E foi terrível. Até que eu consegui que houvesse a cobrança e eu comecei a escutar aquele coro, e vamos invadir. Eu avisei a um assistente meu que estava do outro lado, que era o Paulo Jorge Alves, e eu não me recordo o assistente que estava, Jorge Travassos, que estava do lado de cá, e falei assim, olha, eu vou terminar o jogo na linha central do campo, junto à lateral, ou seja, 3 passos eu estou dentro do meu vestiário. E vocês vão correr, porque eu já senti que o ambiente estava ruim. E o que aconteceu? Exatamente isso. Na hora que eu terminei o jogo, uma série de pessoas do banco do Grêmio partiram para cima de mim. Quero deixar claro que foi um pênalti claríssimo, revisto por todos. E aí o que aconteceu? O policiamento me cercou. Os clientes chegaram junto, nós começamos a descer e eu fui atingido por trás por um dirigente. Isso acabou acontecendo. O Grêmio perdeu, se não me falha a memória, 8 rodadas do mando de campo. E depois eu ainda voltei no Estádio Olímpico. Então, acho que isso aí foi muito importante. Teve problema para a equipe do Santos também sair do estádio. O policiamento nos deu um reforço muito grande e isso foi extremamente importante para que a gente pudesse ter a vida salvaguardada. Então, eu acho importante que vocês saibam que dificuldades acontecem e aconteceram no decorrer da carreira de todos os árbitros de futebol. E esse, para mim, foi o jogo mais marcante. Maravilha. Você, Marcelo Figueiredo, nosso querido Marcelão. Ô, Léo, você quando apitava, você entrava em campo sabendo o atleta que estava pendurado? Na época ainda havia cartão técnico, cartão disciplinar, mas enfim, o atleta que estava pendurado. E se sabia, você em algum jogo deixou de dar amarelo porque sentiu que o cara estava cavando para pegar uma folguinha na rodada seguinte? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Todo árbitro de futebol que quer ser árbitro de futebol, ele tem que estar preocupado com a partida em si.
O que acontece? Você pega a súmula, dá uma olhada na súmula, vê se está tudo ok e vai para o jogo. O atleta passa a ser um número de 1 a 11. Hoje não, hoje está tudo misturado. Começa com 199 e vai embora. Então, não tem que ter preocupação se ele tem amarelo, se não tem. Isso é problema do atleta, não é problema meu. Isso é fundamental para a arbitragem. Agora, se ele chegou no campo de jogo e propositalmente ele provoca o cartão amarelo, e se essa provocação do cartão amarelo faz com que o árbitro entenda que isso é uma falta para cartão amarelo, ele vai aplicar independente se foi proposital ou não. Isso é problema da equipe dele e não da equipe de arbitragem. Perfeito, exatamente isso. Você pode mandar sua pergunta, sugestões, críticas no programa para o nosso Zap. Nosso WhatsApp está aí. Se eu falar Zap, a Helena briga comigo. Mas, Ricardo, não é Zap, é WhatsApp. Tá bom, amor da minha vida, WhatsApp. O WhatsApp, ok. Tá bom, o WhatsApp está aí para você. As nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Não tanto quanto você. Facebook, Instagram e Twitter. E todos os nossos programas no YouTube. No YouTube você vê. Seu Bocão, calhe a boca, por gentileza. Seu Borges, contenha-se. Dois caras educadíssimos, Marcelo Figueiredo e Jorge Ramos, o ponto de equilíbrio do programa, e esse amigo sensacional, esclarecendo, conversando com todos vocês, Léo Feldman. Antes de mais uma rodada, vou fazer uma pergunta. Fiquei empolgado. Uma pergunta rápida, Léo, resposta rápida. Para você, quem foi o melhor árbitro que você viu apitar? Wilson Carlos dos Santos. É vivo o Wilson Carlos ou não tem informações? Não, já morreu, vascaíno. Não, papai do céu o levou. Um amigo do meu pai. Árbitro. Eu sempre gostei do Wilson, um árbitro extremamente sério, exigente e, vou mais além, um árbitro que respeitava o assistente. Ele, de forma nenhuma, deixava que o assistente escutasse a abobrinha e ele não interpelava aqueles que foram. Vai fazer a sua pergunta, Bocão! Eu queria saber do Léo Feldman, se naquele jogo, aquele fatídico jogo, Flamengo e Atlético Mineiro, eu suponho que vocês todos da arbitragem sejam amigos, né? Ou praticamente sejam, sei lá, conhecidos. José Roberto Reit, se você fosse comentarista daquele jogo no qual ele expulsou 5 jogadores do Atlético, qual seria a sua avaliação do José Roberto Reit naquele jogo Flamengo e Atlético Mineiro de 81? Olha só, aquele jogo eu ainda estava em início de carreira, tá? Mas vocês podem ter certeza absoluta que o que foi passado dos acontecimentos dentro do campo de jogo não corresponde à realidade, certamente, que o Zé Roberto tenha escutado dos atletas do Atlético Mineiro. Ninguém chegou para ele e falou com educação ou teve uma atitude educada, qualquer situação diferente. Não. Eles foram extremamente grosseiros, eles provocaram, eles instigaram. Eu acho que o Zé ele atuou de forma correta. O ruim daquele jogo é que ele não, no meu entendimento, ele foi mal escalado. A culpa não é dele. Ele foi mal escalado para aquele jogo. Se eu tenho um time do Flamengo, e se eu tenho um time, o Flamengo do Rio, e se eu tenho um Atlético Mineiro, por que um árbitro que tenha vínculo com a Federação Carioca, por mais que seja neutro, numa situação daquela, ele foi escalado? Então, a minha discordância é dessa. Bom, eu não tenho procuração para defender ninguém. Conheço o Reit, uma pessoa ilibada, correta, na minha opinião, um dos grandes atos da história do futebol mundial. Só não apitou uma final, porque o Arnaldo já tinha apitado e o Romualdo também. Senão ele teria apitado, eu seria o terceiro brasileiro a apitar uma final de Copa do Mundo. Foi tido como o melhor árbitro do mundo naquele ano, o melhor árbitro da Copa. Então, o que fazem com o Reit é uma tremenda de uma sacanagem, ligando ele ao Flamengo. É um absurdo isso. E, enfim, mas faz parte do folclore, como várias histórias que o Léo contou, e acaba. O Reit é um dos caras mais corretos que eu conheço, decente, e foi um tremendo de um árbitro. Por favor, Carlos Borges, por favor. Nessa linha do José Roberto Reit, você colocaria o microfone, como ele colocou, para que todo mundo conhecesse o que se fala, o que se faz, como é que o árbitro age dentro do gramado? Você colocaria ou não? Se tivesse me dado essa oportunidade, eu faria sem problema nenhum. Eu acho importante que a massa torcedora tenha conhecimento do que acontece dentro do campo de jogo.
Isso é muito normal, isso acontece. Nas épocas que a gente vai assistir um jogo de futebol em campos menores com pouco público, a gente vê a gritaria do jogo, a gente sabe como é que ele funciona. E eu acho que é importante, porque quando você tem um estádio feito um Maracanã cheio, você não sabe o que acontece dentro do campo de jogo. E vocês podem ter certeza absoluta que a forma, às vezes, ríspida que o árbitro fala com o atleta, ou até o atleta fala com o árbitro, não significa que seja uma forma mal educada. Tá? É uma forma de reação quando você está com uma adrenalina fortíssima e no campo de jogo é isso que acontece. Eu achei que foi perfeito. Se eu tivesse tido essa oportunidade, eu faria também. Eu abro com você agora, Marcelo Figueira, dessa rodada. Léo, quando o pessoal fala o seu nome da arbitragem, você acha que te associam mais? Como jogadores, né? O fulano fez aquele gol, o goleiro pegou aquele pênalti. Às vezes tem uma partida que dá um carimbo, né, na carreira do desportista. Para você, é o Léo do gol de barriga ou é o Léo do gol do pet, do gol do tri? Gozado, Marcelo, você vê que ninguém fala o Léo dos 2 gols de Jardel no tricampeonato do Vasco em 1994. Eu fiz 3 finais de campeonato carioca. 94, Vasco 2-0 em cima do Fluminense, que ninguém comenta absolutamente nada. Em 95, o nosso Vulcão falou aí, o final da Taça Guanabara, Flamengo 3-2 no Botafogo, o Fla-Flu, o gol do Ailton, que bateu na barriga do Renato, e em 2001, o tricampeonato do Flamengo. Existe uma diferença muito grande nas duas partidas entre Fla-Flu e Flamengo e Vasco. O Fla-Flu, sem sombra de dúvida, na minha opinião, foi o melhor jogo que eu fiz na minha carreira. O melhor jogo. Foi sensacional. As condições de estádio superlotado, mais de 120 mil pessoas, 120 mil pagantes, fora os outros que não pagaram. E uma condição de jogo terrível, porque o primeiro tempo foi todo ele com chuva. E não foi pouca chuva, não, foi muita chuva. Um jogo muito, muito, muito difícil. Muito difícil. E aconteceu o que aconteceu, que todos sabem. Na quinta-feira comemoraram 25 anos dessa partida. Agora, o gol do tricampeonato do Pet, faltando também 2 minutos para terminar, quando o Vasco já se dizia campeão, foi um jogo extremamente lembrado, mas eu acho que o Fla-Flu ficou muito mais na memória do que o Flamengo e Botafogo. E Flamengo e... Você falava em Fla-Flu, outro cara que você expulsou, não sei por que você expulsou, vai também falar com a gente aqui. Fala, Lira! Fala, meu garoto! Bota o Lira. Fala, meu parceiro Mazella, tudo bem? Primeiro te agradecer aí pelo convite, de poder participar aí do teu programa. Dizer também da alegria e da felicidade que estou tendo hoje de comemorar aí os 25 anos do título de 1995 aí do gol de barriga do Renato. E também mandar um grande abraço aí pro Léo Feldman, que foi o árbitro, né, daquela partida, que está aí contigo. Grande abraço, Léo. Saudade do amigo. E dizer que o seguinte, todos os cartões, tanto amarelos quanto vermelhos, eu acho que foram justos, na minha opinião. Dizer da convicção e da firmeza que você teve para dar os cartões, para se impor numa partida decisiva como foi aquela, né, de 1995, onde tinham vários craques, vários jogadores renomados, e você se impôs em todos os momentos. Grande abraço, sucesso aí para você, mais ainda, e que Deus abençoe a sua vida. Valeu e parabéns aí pela arbitragem de 1995, que foi fera. Valeu, Mazella, um grande abraço aí para você, a alegria poder participar aí contigo, e que precisar aí, estamos às ordens. Valeu, saudações tricolores aí, um grande abraço. Valeu. Valeu, Lira. Saudações tricolores. Eu tô com pouca telha, mas você cabelo branquinho. E eu não pinto, hein? Eu não pinto. Léo, que legal a declaração do cara. Ele que deu uma pregada acho que foi no Sávio, não foi? Não. Foi no Marquinhos, não?
Foi no Marquinhos. Não, o Marquinhos já tinha sido expulso. Não foi no Marquinhos, não. O Marquinhos já tinha sido expulso. Fabinho, foi no Fabinho. Acho que foi no Fabinho. Ele entrou de sola com as duas pernas. E interessante que eu nem cheguei perto dele. Eu expulsei a uma certa distância. Porque foi uma loucura a entrada dele. Foi uma coisa... E ninguém reclamou nada. Eu me lembro exatamente a reação do Renato e do Ayrton. Quase que deram no Lira. E eu tive o prazer depois de encontrar logo em 95, eu fui chamado também para fazer o Campeonato Paulista, se transferiu para São Paulo, e eu fiz alguns jogos depois com o Lira, com o próprio Sorley, nos Campeonatos Paulistas, e a gente sempre teve uma relação muito boa. Legal. Olha só, eu tive o cuidado, nós tivemos o cuidado de colocar para você os caras expulsos. Sorley, Marquinhos, Lira e falta o Lima. Fala, Lima! Fala, Mazela, meu amigo. Tudo bem, querido? Boa noite. 25 anos se passaram, né? E a torcida tricolor continua comemorando aquele Fla-Flu, né? Aquele grande título carioca que marcou na história do futebol, né? Com grandes gols, belas jogadas, não é verdade? E sei também que você está aí com o Léo, né? Fazendo um programa diferente, né? O árbitro daquela partida. Eu acho que o único erro dele foi a minha expulsão e a expulsão do Lira, né? Jogada limpa na bola, não é verdade? Mas tudo bem, né? A gente não tem nenhuma queixa nem crítica a fazer, né? Porque nós fomos campeões, né? Brincadeira, viu, Léo? Você fez uma excelente partida, né? Não me lembro de nenhum momento ali seu, né? Com certeza outros atletas também para estar criticando a sua atuação, e você foi perfeito na partida, as expulsões foram super corretas, tá? Parabéns pela grande atuação que você fez naquele Fla-Flu. Um abraço, Deus abençoe a todos, saudações tricolores. Valeu, Lima, está em Pernambuco, de Pernambuco para o programa, viu? É um programa diferente abordando o Fla-Flu. Todo mundo já falou do Fla-Flu que podia ser falado. E o Max Sport, eu e meus mosqueteiros, dando uma nova abordagem e homenageando você com o depoimento dos caras que foram expulsos. Isso é uma outra maneira de ver o jogo. E todos te elogiaram, como o Lima agora. Mazela, é muito importante isso. Eu vou responder a você. Eu estou muito feliz com todo esse contexto. Obrigado pela oportunidade que você está me dando. E eu queria avisar a você, tricolor, tá, que o terceiro gol que deu o campeonato para o Fluminense tinha que ser comemorado muito mais com a expulsão do Lima, porque o Sávio ia entrar com bola e tudo. Ele passou pelo Lima e ele já estava entrando na grande área e ele ia fazer o gol do empate do Flamengo, que daria o título ao Flamengo. Seria 3-3. E ele fez uma falta providencial por trás e acabou sendo expulso. Então, acho que esses momentos as pessoas esquecem, né? Nós tivemos as 4 expulsões. Eu acho que a mais importante para o Fluminense, para o título do Fluminense, foi a expulsão do Lima, porque o Sávio, inclusive naquele jogo, foi super marcado, de forma inclusive limpa, e ele jogava muito pelo lado esquerdo, ele passou pelo Ronald, e endiabrado passou pelo Lima, e ele ia entrar com bola e tudo, e o Lima acabou fazendo a falta por trás. Uma rodada rápida, que tem mais uma ainda. Bota a súmula, quem fez o gol? Foi Ayrton ou foi Renato Gaúcho? Flávio, bota a súmula pra gente tirar a dúvida aí. Esse árbitro também é maluco, a gente sabe o que ele escreveu, o que ele fez, esse árbitro doido. O que esse árbitro escreveu aqui? Em Borges, lê aí, Borges. Aos 43 minutos, o senhor Ailton dos Santos fez o gol do Fluminense. É o número 8 do Fluminense Futebol Clube. Senhor Ailton dos Santos. Ô Jorge Ramos, você sentiu a minha maldade? Pode voltar, Flávio. Você sentiu a minha maldade, ô Jorge, Léo, Bocão e Marcelo, que é flamenguista, não. Botei um flamenguista para ler o gol do título. Foi maldade minha, foi venenoso o negócio. Deixa eu fazer uma pergunta. Foi venenoso. Deixa eu fazer uma pergunta. Não deixa eu falar. O Ailton,
Um minuto só. Ele centrou e o Renato teria feito o gol de barriga, o batido na barriga dele. Você consultou o Bandeira para botar na súmula ou você já estava certo que o gol foi do Ailton? Bom, deixa eu só colocar uma coisa importante. Todos os locutores, tanto de rádio quanto de televisão, na época do jogo, disseram gol de Ailton. Depois que as imagens aconteceram, que bateu na barriga do Renato, é que eles começaram a falar isso. Mas as transmissões trouxeram o gol de Ailton. O mais importante é o seguinte, tá? O Ailton deu um come para a direita, um come para a esquerda, não me lembro, foram 2 comes. E deu um chutão. E tem um chutão. A bola bateu na barriga do Renato ou o Renato colocou a barriga para a bola entrar? Faço essa pergunta a vocês. Bateu nele. Agora é o seguinte, o Bocão bateu nele. Fala, Marcelo. Pra mim, bateu na mão. Estava impedido e bateu na mão. Você é um louco! Você é um louco! Você é um desequilibrado! Olha só, o Fabinho levantou a mão. Por que será que você levantou a mão, Fabinho? Responde aí, Fabinho. Fala, Ricardo Mazella, tudo bem? Quem está falando é o Fabinho, cabeça de área, meio campo do Flamengo, do Fla-Flu, de 95. Queria mandar um abraço também para o Léo Feldman. A respeito do jogo, ele fez uma grande arbitragem, apesar de ter sido um jogo muito difícil, né? O estádio bem cheio, que é muita pressão para o árbitro também, quanto para os jogadores. As expulsões ele acertou. E o detalhe que ficou assim meio que marcante, que as pessoas perguntam quando levanta a mão acenando, na verdade eu tentei, assim, já no final do jogo, levantei a mão para poder ver se o Renato estava em impedimento, mas ele não estava em impedimento. Não foi toque de mão, não foi toque de nada não, mesmo porque eu estava muito próximo ao lance. Ele levanta assim o tórax e a bola resvala na barriga e acaba entrando. Eu assim meio que no sufoco levantei a mão para ver se tinha algum tipo de impedimento, né? Infelizmente ele não estava impedido. Então eu estou passando aqui para desejar um abraço para todo mundo. E realmente ele não interferiu em nada, ele fez uma grande arbitragem, tá bom? Um abraço. Outro, Fabinho, gostei do cabelo, o cabelo do Fabinho tá lindo, eu gostei. Pode dar o nome do barbeiro para não passar nele, por favor. Viu, Léo? Olha aqui, Marcelo, tá respondido, Marcelo. Vai voltar pro banco de reservas, Marcelo. O mais importante, que independente disso tudo, a gente levou a bom termo a final do campeonato. Então eu vou explicar, e agora vocês vão me dar a oportunidade de falar totalmente com relação ao gol, o terceiro gol. O Ailton, ele dribla 2 vezes, ele come para o lado, come para o outro, ele chuta. A bola bate na barriga do Renato. Não foi o Renato que colocou a barriga e fez o gol propositalmente. O Renato tomou um susto. Ele encolhe a barriga, ele tomou um susto, a bola bateu na barriga dele e entrou. Então, vamos passar por uma outra situação. Antes que diga, ah, não, mas isso é o zagueiro, mas vamos passar. Se o atacante chuta, a bola bate no zagueiro e entra, o gol de quem é? Do atacante, que o fato gerador foi feito pelo atacante. A mesma coisa aconteceu com o Ailton. O Ailton driblou para um lado, driblou para o outro e chutou. O Renato estava numa posição em que a bola bateu nele, mas o Renato em nenhum momento teve a intenção de colocar a barriga para a bola entrar. Ele encolhe a barriga. E eu entreguei a súmula na federação no dia seguinte e nunca divulguei para ninguém quem era o gol. E todo mundo falando que o gol do Renato, o gol do Renato. Até que um dia, para minha alegria, para minha felicidade, eu fui participar de um programa da Sport Visão, onde tinha Márcio Guedes, onde tinha Alberto Léo, que Deus o tem em bom lugar, o Francisco Horta e o Paulo Stein. E eu comuniquei a eles, olha, eu estou com uma súmula e mostrei para eles que eu vou apresentar no programa e apresentei no programa. Durante o jogo, depois do jogo, em nenhum momento ninguém chegou para mim e questionou essa situação. Eu é que levei essa informação, porque ela foi colocada na súmula, foi arquivada na federação e ninguém tomou conhecimento. Somente uma pessoa tinha esse conhecimento, que foi o meu diretor de árbitro, o Antônio de Pádua.
Você, meu querido Carlos Borges, sem criar polêmica, papum, como diria o Bocão, que nem Marília Gabriela, papum, pum, pá e vambora. Árbitro de futebol, por que você foi a ser árbitro de futebol que é tão xingado e é tão polemizado? Eu, em 1975, 75, eu fui fazer o curso de arbitragem na Federação do Estado do Rio de Janeiro. Antigamente era a Federação Carioca. E para que a gente tivesse o certificado, a gente tinha que fazer as aulas práticas. E era muito comum, na época, eu, estudante de educação física, de fazer cursos. E eu me interessei. Só que, para que eu tivesse o certificado, o diploma de futebol, a parte prática fez com que eu desenvolvesse o trabalho. E acabei gostando e deu no que deu. Eu acabei sendo árbitro de futebol. O fato de você ser criticado ou não, isso faz parte do contexto. E você tem que saber administrar isso. Isso faz parte da psicologia da arbitragem. Bocão, sua vez, meu querido Otávio. Primeiro, parabéns pela entrevista, Léo. E outra coisa, eu queria perguntar para você, porque eu sou amigo de alguns ex-árbitros de futebol, que é o caso do Simon e do Godoy. O Léo Feldman tinha algum contratempo ou algum desafeto no futebol como jogador, algum jogador e algum treinador? Eles disseram para mim que tinham alguns jogadores que ele não gostava. O Léo Feldman tinha treinador também? Não, eu nunca tive, não. A única coisa é que eu sempre fui disciplinador, e o fato de você ser disciplinador atrapalhava alguns técnicos, alguns jogadores, mas eu acho que o entendimento maior é você ser correto naquelas situações no campo de jogo. É que nem um professor na escola, o aluno sabe onde ele pode fazer bagunça, qual é o professor que deixa rolar dentro da sala e qual que não. A mesma coisa dentro do campo de jogo. Eu, particularmente, eu não tenho nenhum desafeto, eu sempre tive as minhas convicções e sempre pautei por muita disciplina. E os fatos que aconteceram dentro do campo de jogo. Acabou o jogo, acabou tudo. Eu não guardo mágoa, não guardo rancor, não guardo nada de ninguém. Você, meu querido Marcelo Figueiredo, sempre bom ter você com a gente aqui no programa. Fala, Marcelão. Eu que agradeço, Mazela. Ô, Léo, é verdade ou é mentira que havia uma pressão maior para apitar jogos do americano? Olha, a única coisa que eu conheço de pressão é panela quando faz feijão. Para mim nunca teve pressão de nada. A gente tem que desenvolver o trabalho independente de quem quer que seja. O ponto de equilíbrio para fechar o programa, meu querido amigo Jorge Ramos. Vamos fazer aqui dois toques. Eu dou um toque, você dois. Você é a favor da profissionalização da arbitragem? E outra coisa, os árbitros aqui no Brasil são menos respeitados do que na Europa, e por quê? Eu sou totalmente a favor da profissionalização de arbitragem. Eu acho que chegou um ponto que você tem o reconhecimento da profissão e você tem que caminhar para isso. Agora, tem que saber como é que você vai fazer a profissionalização. Porque existe uma situação chamada previdência. E que nem um jogador de futebol, o árbitro de futebol tem uma carreira curta, tem uma vida curta. Ele vai trabalhar o quê? 15, 20 anos, 25 anos, não sei. Hoje em dia é muito difícil você ter uma previdência nesse sentido. Então tem que ser estudado. Eu sou a favor da profissionalização da arbitragem. Os árbitros brasileiros são os melhores árbitros do mundo. Porque o que difere do árbitro europeu, do árbitro brasileiro, chama-se educação de um povo, a estrutura organizacional. Então, um atleta brasileiro que é indisciplinado no campo de jogo aqui, quando vai para a Europa, ele se modifica, ele respeita. O respeito não é só o árbitro, o respeito é o ser humano. A mesma coisa acontece aqui. Então, o que difere, única e exclusivamente, é a educação do povo. Você ficou triste não ser árbitro FIFA? Mazela, isso faz parte da vida. A gente tem que administrar todos os momentos que você passa. É evidente que eu, na época, não fiquei satisfeito, mas, ao mesmo tempo, eu ganhei o respeito do Brasil inteiro com relação à minha postura de trabalho. E eu, em 1995, quando fui chamado para a Federação Paulista, eu me lembro que alguns presidentes de federação
ficaram chateados como é que estavam chamando um árbitro que não era FIFA, se eu tenho um árbitro FIFA no meu quadro. E aí pediram para que se chamasse o árbitro FIFA para participar desses jogos também do Campeonato Paulista. Mas, de forma geral, eu não fez parte da vida, já passou, já são 19 anos que eu parei de apitar. Se Papai do Céu quis que fosse assim, foi, e eu não tenho nada para reclamar, não. Tá legal, então. É isso aí, Léo. Um forte abraço, obrigado pelo carinho, pela presença aqui no Max Esporte. Em casa, tenho certeza que você se deliciou com as histórias, com a inteligência, com a lisura desse ex-árbitro, esse grande homem, Léo Feldman, com a gente aqui no Max Esporte. Aos meus mosqueteiros, Marcelo Figueiredo, Jorge Ramos, Carlos Borges e ele, sempre ele, o nosso Bocão. Um beijo carinhoso, obrigado a vocês e até a próxima semana com mais um Max Esporte. Lembrando sempre, o Rio corre para Max.